Então a gente lembra que a gente estava tratando, a gente fez um comentário no último encontro, que esse nosso catecismo, ele contemplou uma parte da vida de Jesus que era um pouco menos abordado nos outros catecismos. Na verdade, no catecismo romano nem tem. Que o catecismo romano é o mais antigo, de 1560 e alguma coisa. Que é a vida oculta de Jesus, né? E o nosso catecismo se demora mais, né? Então aquele intervalo que tem do artigo 3º do credo, né? Que é: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, nosso Filho, nosso Senhor, que foi concebido pela poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, que é o 3º artigo, e o 4º já é padecer sob Pôncio Pilatos, né? Então pula do nascimento, da concepção e do nascimento, até já a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então esse intervalo aí que compreende toda a vida oculta de Jesus, né, que tem pouca coisa escrita, né, dos evangelhos, e mesmo a parte do ministério público mesmo de Jesus, era pouco abordado nesse outro catecismo, e o nosso se demora mais, e vai tratando episódio por episódio, que tem a sua devida importância na nossa fé, né? E a gente abordou algumas coisas, né? Aquele mistério de Jesus sendo apresentado no templo, e a perda e o reencontro do menino Jesus no templo entre os doutores, né? Aos 12 anos de idade e tudo mais. E nós chegamos aqui no 541, já tratando já do início do ministério público mesmo de Jesus, né? Que é o nome, né, da sessão chama-se O Reino de Deus Está Próximo, né? Quer dizer, já ali com os personagens de São João Batista e tudo mais, e a atividade pública mesmo de Jesus, né? Então, 541 ele vai dizer assim, né, que depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galiléia. Aí proclamava a boa nova da vinda de Deus, a fim de cumprir a vontade do Pai. Deu início na terra ao reino dos céus, né? Até aqui Jesus estava oculto, né, e tudo mais, e se deu a conhecer no batismo, né, que a gente também viu rapidamente no último encontro, né? E João Batista foi preso, e Jesus foi para Galiléia e começou a pregar de fato, né? De fato. Ainda no 541, né? A vontade do Pai é levar os homens à participação da vida divina, reunindo os homens em torno do seu Filho Jesus Cristo. Esta reunião é a Igreja, a qual é na terra o princípio do reino de Deus, né? São vários os momentos que Jesus vai dizer, né? O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está dentro de vocês, né? Deus habita no interior de cada um, aquelas máximas que Jesus vai dizendo a cada momento que ele vai revelando novos mistérios, né? E ele sempre diz, né, que eu vim para cumprir a vontade do Pai, né? Se puder, afaste de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a vontade do Pai que está no céu, enfim. E aí no catecismo ele vai dizer que a vontade do Pai é essa, né? É levar os homens à participação da vida divina. Que isso não existia até o advento de Jesus, né? Até então, o que tinha para os judeus era o seio de Abraão, né? O Sheol, várias denominações para o mundo dos mortos, né? Que se assemelhavam muito ao mundo dos mortos das outras civilizações mais conhecidas, como os gregos, por exemplo, né, que é um mundo meio que comum dos mortos, e lá tem uma certa divisão para onde vão os maus e outra divisão para onde vão os bons, né? Por exemplo, na civilização grega eles tinham o reino do Hades, né, ou Plutão, e lá tinha o nome do deus dos mortos, né? E dentro desse mundo subterrâneo, que é onde estavam os mortos, se dividiam em duas seções, né? A seção dos maus, né, que praticaram o mal na terra, que se chamava Tártaro, certo? Essa palavra Tártaro era como se fosse a parte ruim dos infernos, ou seja, dos mundos inferiores. E existiam os Campos Elíseos, que era a região dos infernos, ou seja, dos mundos inferiores, do mundo dos mortos. Os Campos Elíseos é onde os justos ficavam, num estado de felicidade
humana mesmo, eterna, sem sofrimento, sem dor, sem preocupações, né, sem precisar, né, só aquela felicidade por ter ali uma ausência de sofrimento, vamos dizer assim, né? Que é uma felicidade natural, que a gente tende naturalmente, né? Querer fugir da dor, né? E buscar o prazer, né? Basicamente essa é a nossa meta. Se você não tem fé, não tem uma prática espiritual, né? Nossa ideia é essa, é querer o mínimo de sofrimento e o máximo de prazer, né? Nas nossas coisas. E aqui o que o nosso catecismo está mostrando é que Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. E qual é essa vontade do Pai? É finalmente elevar os homens à participação na vida divina. Quer dizer, Jesus veio, né, abriu os céus para nós, para que nós pudéssemos participar verdadeiramente da vida divina, que é o que se chama de graça, né? Graça é a nossa participação efetiva na vida divina. Que é a única porta, né? Jesus vai dizer lá no capítulo 10, eu acho, de São João, né? Que é, eu sou a porta, né? A verdadeira porta, né? Quer dizer, ele faz aquela metáfora do redil, das ovelhas, né? Que o ladrão pula o muro, né? O ladrão, para entrar lá, pula o muro. E Jesus não, entra pela porta, fala, e as ovelhas que são dele reconhecem a sua voz, né? Então a única porta para essa participação verdadeira na vida divina é através de Jesus Cristo, né? Jesus é a causa instrumental mesmo para que a gente possa ter essa participação. E Jesus veio, cumpriu a sua missão de abrir essa porta, né? Veio, fez tudo, ensinou, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e Jesus e o Pai enviaram o Espírito Santo, né? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né? E o Espírito Santo veio para continuar a permanência da Trindade, né, aqui na Terra, enquanto não chega o fim dos tempos. E essa permanência, ou seja, essa reunião, é a igreja, que o catecismo diz também, né? A igreja, com a sua fé centrada na pessoa de Jesus Cristo, inspirada pelo Espírito Santo a prosseguir cumprindo seus ensinamentos e seus mandamentos até a sua segunda vinda, né? Como a nossa fé nos ensina, né? E aí a gente anda um pouquinho mais, né? O 542 vai dizer assim: Cristo reúne-os à sua volta pela sua palavra, pelos seus sinais, que manifestam o reino de Deus pelo envio dos discípulos. Quer dizer, Cristo reuniu aquele povo ali, para quem ele pregou, através da sua palavra, ou seja, dos seus ensinamentos, né? Vai ter vários momentos que os que estão ali ao redor dos acontecimentos de Jesus vão dizer: quem é esse que fala com tanta autoridade, né? Ou então, esse não é Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro? Como é que ele fala com tanta autoridade assim, né? Ou seja, a sua palavra tinha verdadeira eficácia, né? A outra forma pela qual Cristo reunia aquelas pessoas ao seu redor era através dos seus sinais, né? Os milagres, né? Que São João no seu evangelho chama de sinais, né? Ou seja, fazia aquelas coisas extraordinárias, né? Curas e multiplicação de pães e ressurreições, etc., para dar mais aquele impacto, né? De chamar aquelas pessoas a ouvirem a sua palavra, né? Quer dizer, ele fazia um milagre e na sequência ele continuava ensinando, né? Ele multiplicava os pães e daqui a pouco ia para outra cidade para continuar ensinando. Ele se transfigurava lá no monte, daqui a pouco ele descia para ensinar e curar aquelas pessoas lá embaixo. Então, sempre essa dinâmica, né? Dos sinais para conferir a autoridade, para que as pessoas acreditassem no que ele ia dizer em sequência ou do que tinha acabado de dizer antes, né? E a terceira forma que ele reunia, né, os discípulos, era através dos seus enviados, né? Ou seja, em alguns momentos no Evangelho de São Lucas, né, ele vai dizer lá, né, que os discípulos foram enviados 2 a 2 com quase os mesmos poderes de Cristo, né, de curar, de expulsar demônios, etc. E ali ele já estava mostrando como é que ele ia constituir a sua igreja, né? Não ia ser uma igreja, vamos dizer assim, centrada em um poder de uma pessoa só, na pessoa de Jesus Cristo, sem nenhum intermediário. Não. Ele quis constituir a igreja dessa forma, né? Formando
seus discípulos, seus apóstolos, né? Apóstolo quer dizer isso, enviado, né? Os enviados. E discípulo quer dizer aluno, né? Os que aprendem dele, né? Então primeiro você é discípulo para depois você virar um apóstolo, né? É o que também todos os diretores espirituais, padres, orientam a gente, né? Que não adianta querer sair fazendo coisas, né? Querer salvar o mundo sem antes ter sido discípulo, né? Sem antes ter uma vida de oração, uma vida interior, como São Paulo, né? Passou anos e anos aprendendo e rezando e praticamente em retiro, para depois começar a fazer suas viagens apostólicas, né? Então sempre às vezes quando a gente se converte, quando a gente começa a participar mais de forma mais presente, né? A gente tem aquela vontade tão grande de trazer mais pessoas, né? E quer sair no meio do mundo fazendo coisas, né? Mas não é o melhor foco, né? Ter calma, se formar, estudar, aprender, rezar muito, né? E pedir que Deus envie, né? Que Deus mostre a nossa vocação nesse sentido, de apostolado também, né? E então basicamente essas formas, né? A palavra de Cristo, seus sinais e os seus discípulos que foram enviados com a sua autoridade, né? E ele realizará a vinda do seu reino pelo mistério da sua Páscoa, né? Então assim, tudo ele ia fazendo ali e ninguém entendia nada, né? Tudo, até o final mesmo, as pessoas estavam ali vendo aquele homem fazendo aqueles milagres, falando aquelas verdades avassaladoras, né? E falando que ia morrer, né? Ele anuncia muitas e muitas vezes que vai morrer. No Evangelho de São Mateus são 3 anúncios, né? Capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 21. Ele anuncia que vai morrer, que vai sofrer na mão dos anciãos, dos pagãos e não sei o que, vai ser escarnecido e tudo mais. E os discípulos não entendem o que aquilo quer dizer, né? Por mais que aquilo já tenha sido dito centenas e centenas de vezes nas Sagradas Escrituras, por Isaías, nos Salmos e tudo mais, mas não conseguiam fazer essa ligação, né? Que o Messias era aquele mesmo servo sofredor que teria que passar por todas aquelas humilhações, né? E aquilo tudo só se fez entender quando de fato houve a morte, a ressurreição de Cristo, e que ele vai enviar o Espírito Santo que vai explicar tudo aquilo, né? E aqui uma citação, né, que Jesus vai dizer, né? E eu, uma vez elevado da terra, atrairei todos a mim, né? Capítulo 12, versículo 32, né? Que é aquela menção que Jesus está dizendo, e eles não entendem, né? Quando foi elevado da terra, né? Ninguém vai entender isso aí, só quando realmente acontecer e Jesus voltar e explicar mesmo pessoalmente aos discípulos de Emaús, por exemplo, né? E no 543, o anúncio do reino de Deus, né? Todos os homens são chamados a entrar no reino. Para ter acesso a ele, é preciso acolher a palavra de Jesus, né? Isso aqui é uma alusão direta à parábola do semeador, né? Que Jesus vai... vocês lembraram? A parábola do semeador, no capítulo 13 de São Mateus, né? Ele vai dizer assim, né? Ele vai dizer os quatro terrenos, né? A palavra de Deus, né? Um semeador saiu para semear, né? As sementes caíram na beira do caminho e os pássaros levaram e os homens pisaram. Outro, né? Caiu no terreno pedregoso, outro caiu no terreno com os espinhos cresceram e outro caiu em terra boa. Então, ele disse aquilo ali para a galera que estava lá, todo mundo, né? E depois um dos discípulos vem e pergunta: Senhor, explique-nos, né, o significado disso aqui, né? E ele vai dizer assim, Jesus, se forem ver lá, ele vai dizer assim: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender todas as outras que eu estou explicando aqui para vocês, falando, né? Então, quer dizer, essa parece ser a parábola central, né? Quer dizer, você tem que entender que para dar frutos, né, no reino de Deus, o mundo espiritual, a nossa vida espiritual, você tem que receber a palavra de Deus, essa semente, né, e deixá-la fertilizar no seu solo, né? Então essa é vamos dizer assim, o passaporte, né? O passaporte é ouvir, acreditar e, como a gente vinha falando sempre nos últimos encontros, o passo seguinte de acreditar é fazer, né? Então por isso que Jesus, também já falei algumas vezes, no Evangelho de São João, se a gente for observar, ele começa pedindo a fé, meio que uma fé simples, pura,
É preciso que vocês acreditem que eu sou o Filho de Deus, etc. Daqui a pouco ele pede que confie na sua palavra, nos seus ensinamentos, e daqui a pouco, mais para o final, ele diz que tem que cumprir aquela palavra que ele está dizendo, os mandamentos. Então, assim, ele vai ensinando de forma gradual, não é uma coisa imposta de cima para baixo, como, por exemplo, as tábuas da lei, que chegaram ali, né, com tudo anotadinho, e a partir de agora todo mundo tem que se virar para cumprir, né? Jesus não tem essa pedagogia, né? E essa seção ainda do catecismo vai falar sobre o chamado universal, né? Quer dizer, aqueles trechos que Jesus vai dizer, né, que veio para chamar os pecadores mesmo, não somente os puros, né, quer dizer fariseus, né, por exemplo. E no 544 a ênfase é nos pobres, né? O reino de Deus é dos pobres que o acolheram com o coração humilde, né? É uma das virtudes que Jesus mais nos exorta a praticar, né, que é a humildade. A humildade é você se abaixar, se aproximar do chão, né? Se reconhecer pequeno, né? Para de forma dócil aos ensinamentos do Espírito Santo, né? Você acolher essa palavra, né? E no 545, Jesus convida os pecadores para a mesa do reino, né? Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então sempre essa tônica, né? Jesus escandalizando aquele povo que estava ali, fazendo práticas, por exemplo, comendo sem se purificar, que eram as regras do judaísmo, né? Comendo junto com pessoas que eram pecadores públicos, né? Que era também vedado aos judeus e tudo mais, e que sempre que ele era questionado, ou mesmo quando não era questionado, né? Muitas vezes ele só percebia nos pensamentos, no coração daquelas pessoas que estavam ali ao redor. Ele dizia isso aí, né? Eu vim não para chamar os justos, mas os pecadores, né? A maior alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão, né? Tá lá também. Então, sempre essa ênfase, né? Não é desmerecendo os justos, que pelo contrário, já deram o seu passo e estão se segurando aí na graça, né? No estado de graça. Mas é a alegria de trazer, né? Cada um que vem a mais é uma alegria incomensurável, né? Convida-os à conversão sem a qual não se pode entrar no reino. Mostra-lhes a misericórdia do seu Pai e a imensa alegria que haverá no céu por um só pecador que se arrepende, né? Acabei de falar, né? Aí, pessoal, vocês, né, se tiverem visto alguma coisa durante, né, esses dias em casa, se tiverem anotado alguma coisa, perguntar alguma coisa, só dá uma paradinha que a gente tenta ver, certo? No 546, o catecismo vai nos mostrar que Jesus chama para entrar no reino por meio das parábolas, né? Ou seja, por meio do ensino. Aqui a gente não pode perder esse fio da meada, né? Nós estamos aqui na seção do catecismo que está dizendo o reino de Deus está próximo, né? Então, o reino de Deus está aqui, acessível a nós, e como é que a gente faz para entrar? De todas essas formas, né? Vendo os sinais de Jesus, acolhendo a sua palavra e acolhendo seus ensinamentos que foram feitos por meio de parábolas, né? Parábolas, essa palavra, né, do grego quer dizer meio que comparação, colocar coisas ao lado uma da outra, né? Ó, isso aqui se parece com isso. Então o reino de Deus parece o semeador que saiu para semear. O reino de Deus parece, sei lá, o redil das ovelhas, né? O reino de Deus parece, é isso que são parábolas, né? A mulher que perdeu a moeda, ou né, incontáveis parábolas que Jesus nos ensina nos vários evangelhos, né? Que essas foram dignas de serem anotadas, né? Não sabe se ele contou outras, né? Ele não sabe, a gente não sabe, mas as que os evangelistas se dignaram a escrever por inspiração do Espírito Santo, né? Foram essas, né? O reino de Deus é como o filho pródigo, né? Que sai para, né, esbanjar os bens do pai e volta e é acolhido com misericórdia, né? E assim, acho que são bem 40 parábolas, né? No total, somando todos os evangelhos. Umas mais longas, outras mais curtas, mas todos com ensinamentos muito, muito profundos, né? Então as parábolas de que Jesus vai nos dizendo vão nos mostrando o que nós devemos fazer, né? Por exemplo, a opção radical pelo seguimento de Jesus, né?
Quer dizer, é preciso dar tudo. As palavras não bastam, exigem atos, né? Também a gente já tem falado muito sobre isso, né? Por que é que tem isso no nosso catecismo? Primeiro, para nos ensinar, né? E segundo, porque sempre o nosso ensino aqui, ele é baseado nos questionamentos que surgem dentro da igreja ou fora dela, né? Então, se os protestantes nos questionam sobre determinadas coisas, a nossa igreja tem que nos deixar claro qual é o ensinamento e por que a igreja ensina isso desde sempre, né? Então, se os protestantes, muitas denominações, vão dizer que só a fé salva, as obras não importam, não sei o que mais, aí a nossa igreja vai nos explicar que não é assim, que as obras são essenciais para a nossa santificação, né? E por quê? Porque está lá. Jesus fala várias vezes no Novo Testamento de São Paulo e outros momentos lá, né? Mostra minha fé, mostra a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. É basicamente aquilo que a gente falou nos últimos 2 ou 3 encontros, repetidamente, né? No momento que você acredita em alguma coisa, você está obrigado a agir conforme aquela coisa que você acreditou, né? Não dá para você, se você age ao contrário daquela coisa, você não acreditou de forma verdadeira, né? Você fingiu, né? O que chama de hipocrisia, né? Quer dizer, você fingiu que acreditou naquela palavra e sai fazendo de outra forma. Então isso aí é incoerente, né? E a nossa fé católica, a nossa igreja católica nos ensina que só as palavras não bastam, né? Não basta a gente ficar nas calçadas com a Bíblia embaixo do braço aqui e sair falando versículo em cima do outro e chegar em casa e fazer tudo errado, né? Ou no trabalho, ou na nossa vida de estudo, ou no nosso dever de estado de uma forma geral, né? Então é preciso essa opção radical, né? Então deixe tudo para trás. Não quero saber de pai, de mãe, de irmão. Não quem olha para trás, né? Como é que é? Se vier me seguir olhar para trás, quem põe bota mão no arado não pode olhar para trás. Lembre-se da mulher de Ló, né? Que olhou para trás. Então, assim, muitas e muitas vezes Jesus vai dizer isso, né? Que tem que deixar tudo, pega a sua cruz e me siga, né? Pronto. O resto, deixa comigo. Procurar primeiro as coisas, buscar primeiro as coisas de Deus e o resto será acrescentado. Então, deixe comigo, acredite em mim de forma radical, 100%, deixe tudo para trás e venha comigo, que o resto vai dar certo. E para entrar no reino é preciso conhecer os mistérios do reino de Deus, que é justamente o catecismo vai botar esse trecho da parábola do semeador, que é isso. Jesus conta a parábola para todo mundo ali, né? Um montão de gente, e alguns se dignam a perguntar a ele, né? Senhor, explica-nos essa parábola. Ele dá um puxão de orelha, né? Se vocês não entendem nem essa, como é que vão entender as outras? Mas na sequência ele explica, né? Explica tudinho, e no final ele diz, né? Que para quem tiver ouvidos ouça, né? E pronto. Não é assim, você só ouvir aquela historinha, né? A historinha do semeador, que você vai semear, não. Você tem que ouvir aquela palavra, levar para dentro do seu coração, meditar e ver o que é que ela está significando realmente do ponto de vista espiritual, né? E esses mistérios, aí ele diz lá também, acho que é no Evangelho de São Marcos, nessa parábola do semeador, que ele vai dizer assim: aos outros não é dado entender essa parábola, mas a vós sim. Aí ele vai explicar, né? Então, quer dizer que Jesus divide, né? Não, tem uns que não vão ouvir. Só que a culpa não é de Jesus, né? Ele joga a palavra para todo mundo. Ele fez os milagres para todo mundo. Todo mundo viu ele ressuscitar, ele curar, né? Só que na mesma hora que centenas de pessoas se converteram, quando viram Lázaro ressuscitar, os fariseus quiseram matar Jesus e o próprio Lázaro para apagar o rastro do milagre, né? Então, a culpa ou o mérito de a gente acreditar ou não é nossa, né? É nossa. Se a gente tiver aquela atitude que aqueles discípulos tiveram de ir perguntar a Jesus o que é que ele está dizendo, o que é que ele está querendo dizer, ele vai nos dizer, né? Pedi, receberei, batei, abri-se-vos-á, né? Então, assim, se a gente se colocar à disposição da graça, a graça está passando aí todo tempo. Se a gente se abrir, ela vai nos ser dada, né? Com certeza, né? Que essa é uma das promessas de Cristo, né? Que a gente diz lá, salve rainha, né?
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que promessas de Cristo são essas? São essas, né? Pedi e receberei, batei, né? Buscai. Essas promessas aqui, ó. Se você me seguir, você vai ganhar o reino dos céus. Tudo isso são as promessas de Jesus. Muitas promessas. Prometeu foi muita coisa a ele, né? Graças a Deus. E ainda no 146, no 546, né? Aí ele diz lá, né? No capítulo 4 de São Marcos, né? Para os que ficam fora, tudo permanece enigmático. Quer dizer, a gente hoje em dia talvez a gente perceba até bem isso aqui, né? Porque para as pessoas que a gente conhece, que não tem a vida na igreja, por exemplo, nossa igreja católica, para eles é um enigma, né? Isso aí a gente, né? Porque são coisas misteriosas realmente, né? O fato da gente da Eucaristia, né? Toda aquela simbologia da nossa igreja, né? O visual muito tradicional, muito cheio de simbolismo e tudo mais. Aí a turma vai para a igrejazinha, né? As igrejas que tem hoje aí, né? Que é uma garagem alugada. Agora tá melhor, que estão botando um painel de LED, né? Muito colorido, muita fumaça, muita banda, som alto e tudo mais. Pois é, exato. Muita emoção, né? Bom, isso é uma parte do ser humano. Nós somos seres humanos e Jesus é Deus encarnado no ser humano 100%, né? Então, assim, se Deus se dignou a se encarnar no ser humano, ele queria salvar tudo, né? Salvar o ser humano por completo. E uma parte do ser humano é as emoções, né? Que essas devem ser ordenadas também por nós, né? E na nossa igreja católica tem a parte das emoções também, né? Tem os momentos de emoção e tudo mais, uma coisa contida, moderada, porque Jesus diz lá, né? Sejam mansos e humildes, né? Não adianta. Então, assim, tudo na nossa igreja é uma coisa moderada, não tem explosão de nada, assim, não tem, né? Porque não combina com o ensinamento de Jesus, né? E painel de LED, fumaça e banda tocando bateria dentro da igreja não combina, né? Não combina. Eu digo assim um exemplo, né? Assim, tem até momentos que acontece esse tipo de manifestações, mas no momento ali, por exemplo, da missa, não combina muito, né? Não parece combinar, né? E o problema também é você focar só nisso, né? Só nisso, como, né, você falou aí, não tem a confissão, né? Por exemplo, não tem a parte se livrar das culpas, né? Não, nada é pecado, tudo pode. E vamos aqui só nos emocionar e vamos brincar aqui nesse show e tudo mais. Não, nossa igreja ensina que o ser humano é completo. Tem a parte da emoção, tem a parte da inteligência, ou seja, a gente tem que alimentar a nossa inteligência, é nossa obrigação estudar para conhecer a nossa fé, a nossa vontade, ou seja, a nossa vida de penitência, a nossa vida de oração, mesmo quando a gente não tem vontade, a gente está no nosso plano de vida de orar naqueles momentos ali, a gente parar tudo que está fazendo para ir fazer aquela oração. Não é assim, a gente não vai orar para sentir, né? Arrepios, essas coisas, né? A gente vai orar para falar com Deus, para muitas vezes levar pau nas orelhas, né? Assim, levar mesmo chamada grande, ó, você tá fazendo isso aí errado e tudo mais. E ele fala pra gente isso aí no nosso momento de oração. Se a gente estiver orando bem de verdade, aliás, né? Acho que é quase mais o que ele fala pra nós, é isso aí, né? E é bom que seja assim, porque ele quer que a gente cresça, né? Então, essa é a história, né? Que para os que estão de fora, tudo parece enigmático, porque se todo mundo está aí buscando prazer, né? Buscando fugir da dor, querendo viver muito, mas não sabendo para quê, né? Assim, o pessoal aí em academia, pesando a comida, pesando aqui tantas gramas de arroz e não sei o que, e academia muito, e jejum não sei de que, e tomando injeção para não sei o que, para viver muito. Aí você vai perguntar para que você quer viver tanto? Não parei para pensar nisso, né? Lá quando eu tiver 89, 90, 100 anos eu vou pensar, né? Aí já foi, né? Aí, pois é. Aí assim, a nossa igreja nos diz o quê? Agora e na hora da nossa morte. Não é assim que a gente pede a Nossa Senhora? Agora, ou seja, o que eu estou fazendo aqui agora, eu peço que ela interceda por mim agora, em tudo que eu estou fazendo agora, e especialmente no final, né? No final. Aí, esse é o ensinamento da nossa igreja, né? Que nós, como seres humanos, de forma completa, global, devemos nos submeter a esses ensinamentos de Jesus, né?
até foi nessa semana que o seu vídeo pra a gente ler, né, esses capítulos aí, uma semana muito turbulenta de prova, e aí eu lembrei do catecismo já ler esses períodos que estavam lá na escola trilha, né? E aí alguns meus colegas viram e falaram assim, Estela, desse tamanho você vai ler tudo isso? Eu falei assim, rapaz, pretendo. Aí, mas é porque é uma aula, tá? Aí eles falam assim, não vai se perder seu tempo por isso daí. Então, uma pessoa que, a maioria dos meus colegas são evangélicos. Então, fora do convívio do católico, né? Eles têm outra visão. Exato. Aí pega assim, né? Pega assim, ó, olha tipo como é. Ixi, tem nem uma figura. Tem nem uma figura. Aí, exato. Mas não se engane não, que lá tem a hierarquia até às vezes muito mais rigorosa do que a nossa, certo? Converso com alguns protestantes e tudo. Aí eles têm a parte de ensino também, né? Escola bíblica dominical, não sei o que. Vem tudo lá de cima, uma revista, ó. Uma revista lá X, tem que trabalhar, ó, dentro daquele 3 meses, é isso aqui que tem que trabalhar. Então assim, uma coisa que muitas vezes eles criticam tanto, que é a nossa hierarquia, né? O fato de a gente ter uma hierarquia bem determinada, que sempre foi assim, na Bíblia já está assim, né? Que existiam os diáconos, os bispos e tudo mais. E eles têm é bem rigorosozinho a hierarquia também. Então você tem um diretório não sei da onde, do Ceará, que manda no de tabuleiro, e de não sei da onde que manda não sei aonde. É bem engatilhadozinho as coisas. Então assim, porque não tem jeito, tudo que é humano, que toda instituição humana para funcionar precisa de ordem, porque a gente não tem como sair assim na doida. Todo mundo tem a mesma autoridade. Lá em casa, os meninos têm a mesma autoridade que eu, né? Ou no meu consultório, as minhas funcionárias têm a mesma autoridade que eu. Na escola, os alunos têm a mesma autoridade que o professor. Não tem como dar certo, né? Tudo precisa de uma ordem, né? Isso é inerente à condição humana de sociabilidade, ou seja, que nós vivemos em comunidade, sempre, né? Sempre. E para que essas comunidades se consigam caminhar para frente, tem que ter um mínimo de ordem, né? Tem cada 4. Tem, bem 4, né? Mesmo. Eu passei tão rápido e nem apareceu. E é colorido, né, Ritinha? Certo. Aí no 547, resumidamente, né? Os milagres, prodígios e sinais, né? Os quais manifestam que o reino está presente nele, ou seja, nele, em Jesus, né? Então assim, todos aqueles sinais eram feitos por Jesus ou por quem ele dava autoridade, né? E isso mostrava que ele era essa porta, vamos dizer assim, né? Para acesso ao reino dos céus, né? 548, testemunham que o Pai o enviou. Assim, os milagres fortificam a fé, mas também podem ser ocasião de queda. Como eu acabei de falar, né? A ressurreição de Lázaro fortificou a fé daqueles que já criam, converteu muitos que não criam ainda, mas foi ocasião de queda para muitos que quiseram matar Jesus e matar o próprio Lázaro, né? Então assim, o milagre por si só, pronto, Herodes queria, né, que Jesus fizesse milagres, tipo um circo, né? Queria fazer tipo um circo lá. Jesus faça uns milagres aí só para eu ver mesmo como é que é. Então esse tipo de mentalidade, né, supersticiosa, né, não é o que Jesus nos ensinou a buscar através de seus milagres, né? No 549, né, a missão de Jesus. Ele não veio para abolir todos os males deste mundo, mas para libertar os homens do pecado que os impede de realizar a sua vocação de filhos de Deus. Pronto, então é autoexplicativo, né? Libertar os homens do pecado através do seu segmento, né? E a vitória sobre Satanás, né? Que a vinda do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Que o Satanás é o príncipe desse mundo, né? Ou seja, o pai da mentira, homicida desde o princípio e tudo mais, né? E Jesus veio, através disso, terminar de triunfar sobre o reino de Satanás, ou seja, vencendo a morte, vencendo o pecado, né? E abrindo as portas para nós humanos, criaturas inferiores àqueles anjos, né?
o Satanás e um terço dos anjos que ele precipitou no inferno junto com eles, não tiveram a graça de ver como é que é o reino dos céus, né? Porque não serviram desde o início. Então, assim, nós temos a oportunidade de passar por eles, né? Tchau, pessoal, vocês fiquem aí, eu vou ver como é lá a festa vai ser agora, né? E eles têm, um dos motivos, né, que eles têm ódio por nós, né? Por nós, criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, que eles não são, né? Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. E essa especialidade, né? Assim, essa dignidade tão alta que nós temos como seres humanos, né? Mas nada disso vem de graça, né? Precisa de um alto investimento da nossa parte, né? Exato. As chaves do reino, 551. Jesus escolheu 12 homens para participarem da sua missão. Deu-lhes parte na sua autoridade. Estes homens ficam para sempre associados ao reino de Cristo, porque por meio deles, Jesus Cristo dirige a sua igreja. E Jesus vai dizer lá no Evangelho de Lucas, né? Eu disponho a vosso favor do reino, e sentar-vos-eis em tronos a julgar as 12 tribos de Israel, né? Que é mais um sinal de que os 12 apóstolos estavam completando a promessa que foi feita às 12 tribos de Israel, né? E assumindo essa missão agora, né? Não são mais os israelitas de sangue que estão com a exclusividade da mensagem divina, né? Mas agora os apóstolos de Jesus é que são os verdadeiros depositários dessa fé, né? E os apóstolos fundaram a igreja, né? Não, eu acho que não, ele disse assim, pelo que eu compreendo, assim, né? Tem lá os 12 tronos das tribos de Israel, né? Benjamim, Rubem, não sei quem mais. E agora vocês, em bloco de 12, vai substituir essa função que era feita pelas tribos, né? Mas não que tipo, sei lá, Tomé vai assumir o trono de Rubem. Acho que não é isso que ele quer dizer, né? É uma questão mais de bloco, de função mesmo, de autoridade, né? Exato. Não era mais por sangue, né? Mas por fé. O elo agora não era mais sangue, né? Pertencer à linhagem de Éber, né? Que eram os hebreus, né? De Abraão e dos patriarcas, etc. Mas pela fé, né? A fé, o batismo, você recebe a fé, e essa fé é que é a ligação à igreja de Cristo, né? A distinção vai vir agora. 552. Quando ele diz que no colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar, né? Sempre, né? Exato. Jesus confiou-lhe uma missão única, graças a uma revelação vinda do Pai. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Pedro terá a missão de defender esta fé para que nunca desfaleça e nela confirmar os seus irmãos. Lucas 22, versículo 32. Essa é uma das passagens mais importantes para nós católicos, né? Quando Jesus diz lá, né? Pedro, Satanás pediu para eu vos peneirar, né? Eu, porém, orei por ti, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quer dizer, sempre essa primazia de Pedro, né? Pedro foi o primeiro que confessou, né? Tu és o Filho de Deus vivo. E sempre Pedro é nomeado em primeiro lugar na lista dos 12. Sempre é assim, Pedro e os outros, né? Pedro e os outros apóstolos, sempre é assim, né? Então, assim, a dignidade de Pedro é inegável nas Sagradas Escrituras, né? 553. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, uma autoridade premente, né? Que Jesus outorgou a Pedro, né? que é uma ligação entre a igreja militante e triunfante. Sim, exato. Então essa autoridade para governar a igreja, e Jesus confirmou este cargo quando disse, né, apacenta as minhas ovelhas, né, já ressuscitado, também a gente já pisou e repisou várias vezes esse trecho aqui, né, que também são os trechos chave para nós católicos, né,
Por quê? Porque nós cremos e professamos e vivemos conforme o primado de Pedro, né? Da Igreja de Roma. E esses trechos nos mostram que os 12 não eram iguais entre si, né? Pedro sempre tinha uma dignidade maior. Apesar de que o próprio Pedro teve, por exemplo, São Paulo corrigiu publicamente São Pedro em alguns momentos. Então, assim, isso nos leva também a refletir um pouco sobre essa história da infalibilidade papal, né? Que a gente também sempre fala aqui. Não é tudo que o Papa fala que é infalível, né? Mas só as manifestações públicas para toda a Igreja Universal, ex-cátedra, ou seja, desde a Cátedra de São Pedro, em assuntos de fé e moral. É isso, né? Se o Papa Leão começar a dar opiniões políticas, isso aí não é infalível. Ele pode ter as opiniões políticas dele, as opiniões de futebol, as opiniões de beisebol, ele gosta de beisebol, né? Parece também, que a gente sabe nem o que é aqui no Brasil. Isso aí para nós, como matéria de segmentos religiosos, não interessa. A gente pode interessar porque a gente gosta do Papa, uma figura simpática e tudo mais, a gente gosta de conhecer aquela pessoa e saber o que ele pensa, o que ele gosta e tudo mais. Como a gente faz com qualquer pessoa que a gente ama, né? Mas não quer dizer que aquilo que ele fala sobre um time de futebol, por exemplo, ou sobre um político A, B ou C, seja matéria pronto, o Papa disse que o político fulano de tal é muito bom, todos os católicos têm que votar naquela pessoa. Não tem essa ligação. Mas para quem está fora, pronto, para quem está fora, a gente volta um pouquinho como a gente estava conversando agora. Tudo isso parece um enigma, né? Porque se o Papa dá uma entrevista lá e fala sobre um assunto polêmico, por exemplo, para nós, né? O Papa Francisco falou elogiando uma determinada ex-presidente da República. Então, para uma parte da população brasileira, aquilo ali ficou bom. E para outra parte, aquilo ali foi muito chato, né? Os católicos que não gostavam daquela política, daquela senhora, não se sentiram tão felizes, né? Em ver seu Papa que você ama falando. Como a gente se sente, né? Se minha mãe começar a falar que gosta de determinadas coisas que eu detesto, eu vou ficar um pouco decepcionado ou triste, né? Por quê? Porque eu amo a minha mãe e a gente que ama, é que São Tomás de Aquino vai dizer, né? O verdadeiro amigo, né? Ou seja, é aquele que deseja as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas, né? Então, quando tem esses pontos de divergência, é natural e é humano, né, que aconteça, mas naquele momento a gente fica, né, um pouquinho triste assim, inconformado, né? Mas pra gente que é católico, a gente tem que entender aquilo ali que o Papa Francisco, por exemplo, nesse exemplo específico falou, aquilo ali não tem a menor implicação na nossa fé, na nossa vivência das nossas missas, de nada. Assim como os padres, né? Esses aqui são assim, né? Porque a gente tem um contato direto aqui, é a opinião dele, aquele assunto ali e tudo mais, e agrada a uns, desagrada a outros e tudo mais. Pronto. A nossa convivência em sociedade é assim. Agora, no momento em que um padre explica uma doutrina, um dogma de fé que foi proclamado pela igreja, pelo Papa, em todos aqueles critérios que eu falei aqui agora, aí a gente tem a obrigação de seguir. Se você não sabia, olha, fique sabendo agora que não pode fazer isso, que pode fazer assim, e vamos agir conforme essa fé, né? Mas para quem está fora, são enigmas, né? Porque isso aí a gente não aprende. Se a gente não estiver pelejando para aprender, que a gente não aprende facilmente, né? Imagine para quem está fora, da porta para fora, não ouve nem falar disso aí, né? Certo. Então, o poder de ligar e desligar, né? Absorver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja, né? Basicamente isso que a gente acabou de comentar. E o último trecho que o Catecismo vai falar sobre esse intervalo aqui é sobre a transfiguração, né? Sobre o episódio da transfiguração. Isso, a gente se estendeu muito longa. Eu não acho que essa aí eu não coloquei no YouTube ainda, porque também eu tô sem tempo. Mas a gente percorreu sobre todo o Evangelho de São Mateus durante 2 anos. E esse episódio aqui, que é no capítulo 17 de São Mateus, a gente tirou um dia só para falar sobre isso aqui. Ver se eu lembro de colocar isso aí no YouTube depois, para quem não fazia parte aqui do grupo de estudos ainda. Foi boa essa aula, foi uma reflexão muito, muito boa que a gente fez sobre a transfiguração, né?
Mas basicamente o catecismo resumidamente vai designar a transfiguração como um antegozo do reino, ou seja, Jesus, antes de ter morrido, antes de ter feito tudo aquilo ali, ele já mostrou para aqueles poucos ali, aqueles três, né, como é que seria, né, uma porcentagemzinha do reino dos céus, né, presente ali fisicamente, né? Então Jesus se transfigura e a sua face fica brilhante como a neve, e como aí no Evangelho de São Marcos vai dizer que as roupas ficaram tão brancas que nenhuma lavadeira no mundo conseguiria deixar tão brancas, e que iluminada, e surge uma nuvem. Imagine como fantástico foi isso aqui, né? A gente não consegue nem imaginar, né? Aí surge uma nuvem, aí daqui a pouco aparece Moisés e Elias, que já estavam mortos há séculos e séculos, né? E começa a conversar sobre o quê? Sobre a paixão, né, de Cristo, né? E eles conversavam sobre a paixão. Certo. Eles não conversaram sobre os milagres que Jesus estava fazendo, sobre o negócio de multiplicar pão, sobre o negócio de ressuscitar ninguém, não. Eles conversavam sobre a paixão. Então, assim, naquele momento em que Jesus se manifesta em seu corpo glorioso ali, né? Em que a voz do Pai vem e diz, né? Esse é meu filho muito amado, obedecei, ouvi, né? E o Espírito Santo aparece naquela nuvem luminosa e tudo mais. E aquilo foi em cima de um monte. Imagine, bom, quem estava lá embaixo deve ter visto alguma coisa, né? Ele tá lá embaixo, só vê aquele negócio, né? Fora de série. A gente não consegue nem imaginar como é que teria sido isso, né? E eles vão falar de quê? Da paixão. Por quê? Porque Jesus já estava para subir para Jerusalém, né? Já estava nos últimos momentos dele, né? Decidido a subir para Jerusalém para morrer, né? Então é isso que o catecismo está tentando nos mostrar várias e várias vezes, de várias e várias formas. Já vimos isso muitas vezes nas últimas aulas, que tudo se explica, tudo nos evangelhos, em toda a Sagrada Escritura se explica através do mistério da morte, né, de Cristo, né? Sem esse mistério da morte de Cristo, nada daquilo que tinha para trás e nada do que vem depois tem como ser entendido de forma plena, né? Então no 554 vai dizer, né, a transfiguração de Jesus perante 3 testemunhas por ele escolhidas, Pedro, Tiago e João, e falam de sua morte, que ia se consumar em Jerusalém, né? Isso que a gente acabou de falar. Uma nuvem os envolve e uma voz do céu diz, este é meu filho predileto, escutai-o, né? Lucas capítulo 9. 555, confirmando assim a confissão de Pedro, né? Mostra também que para entrar na sua glória tem de passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias tinham visto a glória de Deus sobre a montanha. A lei e os profetas tinham anunciado o sofrimento do Messias. Então é isso, né? Moisés e Elias tiveram um contato mais íntimo com Deus. Moisés representava a lei, que recebeu diretamente de Deus. Elias representava os profetas, que falavam as notícias que Deus os mandava, né, de forma pontual e esporádica, né? E tudo isso, que quer dizer, todo o Antigo Testamento, toda a Sagrada Escritura que existia até ali, aquele momento, ó, desse dia aqui, que Jesus se transfigurou, não existia Evangelho, não existia Carta de São Paulo, não existia nada, só existia o Antigo Testamento, né? Então tudo aquilo falava desse momento pontual e culminante da nossa história, né? Que é o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Caminho para Jerusalém, 556. Santo Agostinho vai dizer, né? No limiar da vida pública, o batismo. No limiar da Páscoa, a transfiguração. Quer dizer, o que é no limiar? O limiar da porta é o batente da porta. É na hora que você vai entrar, é o limiar da porta, né? Então, no limiar da vida pública, ou seja, quando Jesus ia começar a vida pública, foi que houve o batismo. E houve uma situação parecida com essa, né? O Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, veio a voz, falou a mesma coisa, ou seja, uma manifestação da Trindade. E no limiar da sua paixão, ou seja, nas portas da sua paixão, uma manifestação da mesma natureza, ou seja, a maior manifestação que pode existir da Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo se manifestam ali na mesma hora, né? E nessa hora está até com maior vamos dizer assim, intensidade, né? Porque no batismo o Espírito Santo veio como uma simples pomba, né? E aqui o Espírito Santo veio como uma nuvem cintilante, um negócio fantástico, né?
Então, assim, o mistério que se aproximava era ainda maior, né? Se a gente for ver, os 3 anos que Jesus passou aqui na Terra, seu ministério público, ocupam uma quantidade de páginas, né, nos evangelhos, que aquelas poucas horas da sua paixão, ou seja, aqueles 2 dias e meio, ali 3 dias, ocupam praticamente quantos capítulos, por exemplo, no Evangelho de São João, né? Então, assim, é desproporcional a quantidade de textos e descrições dos evangelistas e tudo mais sobre o momento da paixão em comparação com todos os 3 anos, né? No momento da paixão ali, poucas horas, 40 horas, 3, 4 dias, ou mesmo somando com os próximos dias que ele passou por aqui, mas em comparação com os anos anteriores é muito superior. Ou seja, isso denota que esse mistério da Páscoa mesmo de Jesus é muito central, né, na história da nossa fé. E no 557, ó, veja só, Transfiguração foi no capítulo 9, versículo 31 de São Lucas. Poucos versículos à frente, ou seja, em Lucas 9, no versículo 51, vai dizer lá, Jesus tomou a firme resolução de se dirigir a Jerusalém. Então, assim, ele acabou de se transfigurar e no momento seguinte é a virada do Evangelho de São Lucas, né? Que é quando Jesus, no grego original, diz assim, fez o rosto duro como pedra. No grego original está dizendo isso, né? Que para nós traduziram assim, né? Tomou a firme resolução de se dirigir a Jerusalém. Para quê? Para morrer, né? Eu vou para Jerusalém para morrer, para dar a minha vida. Ele sabia disso, né? Então, assim, e o resto do Evangelho de São Lucas, quer dizer, os próximos praticamente 13 capítulos, que é o final do Evangelho, é só tratando dessa viagem. E Jesus vai viajando, vai subindo para Jerusalém, tem uma descida, que ele passa em Jericó, né? Para chegar a Jerusalém, ele desce a Jericó, que é o ponto mais baixo da viagem, né? Cura o cego de Jericó, converte Zaqueu e faz tudo aquilo que ele faz em Jerusalém, ou seja, desce para pegar os piores pecadores, vamos dizer assim. Quem eram os piores pecadores? O cego, que não estava vendo mais nada, aquele povo ali, os fariseus, que estavam ouvindo a voz de Deus ali há séculos e séculos e não estavam mais vendo, né? Zaqueu era outro, né, que era coletor de impostos, roubando o povo e massacrando o povo ali, e Jesus vai resgatar esse povo lá embaixo, no buraco. No Jericó é um buraco, né? Resgata esse povo, resgatei mais esse pessoalzinho aqui, pronto, agora vamos subir para morrer, né? E Tomé vai dizer, né, vamos lá para morrer com eles, né, que é uma parte interessante que eu acho também. Ou seja, os apóstolos não sabem o que vai acontecer. Até agora eles não estão sabendo o que vai acontecer. Jesus já disse, vou morrer, vão cuspir em mim, vão arrancar a minha barba, vão fazer isso, aquilo, outro. Mas eles não estão entendendo. Ainda mais que ele vai entrar, né, triunfalmente, né, no domingo de Ramos. Né, aí é que eles se esquecem mesmo desse negócio. Mas mesmo assim, Tomé ainda diz, né, vamos lá morrer com ele. Já que ele está dizendo que vai morrer, vamos com ele. Então a nossa postura como igreja deve ser essa, né? E aí, 558. Jesus continua a convidar Jerusalém a reunir-se à sua volta. Quando ele avista Jerusalém, chora sobre ela. Né? Tem aquele episódio lá que Jesus, mesmo sabendo de tudo, né, ele não desiste daquelas pessoas. E quem quis se converter ainda e se abriu a graça, conseguiu a conversão, né? Jesus escolheu o momento e preparou os pormenores da sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai. E é aclamado como aquele que traz a salvação, né? Então, essa parte aqui, esse segmento aqui do catecismo termina aqui, né? Vai ter aquele resumindo, que é repetindo de forma resumida o que foi tratado nos capítulos anteriores, nos parágrafos anteriores, né? Então, do 560 até do 561 até o 570 é só essa repetição que é importante. A gente de vez em quando dá uma olhadinha nelas para fixar, né? E agora o catecismo finalmente termina essa transição que a gente falou no início, né? Que é aquele período entre o artigo 3, né? Concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Esse intervalo foi abordado nessas dezenas de parágrafos aqui do catecismo.
E finalmente ele vai para o artigo 4, né? Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Do que a gente viu até aqui, vocês querem comentar alguma coisa? Querem acrescentar alguma coisa? A quem não viu, o Pato chegou, tá ali, doido para responder perguntas e questionamentos teológicos profundos. Quer acrescentar alguma coisa? Não? Então, vamos em frente, né? Certo. O mistério pascal, 571. O centro da Boa Nova, né? 572. A igreja permanece fiel à interpretação de todas as escrituras. Os sofrimentos de Jesus tomaram a sua forma histórica e concreta. Então, né? 571 diz, mais uma vez, né? Por isso que eu tomei essa decisão de dar umas resumidas, né? Nos parágrafos, né? Se não aprender lendo o catecismo, não tem mais jeito não, só P, palmatória, né? Porque não tem, né, como, porque é a mesma coisa analisada de vários ângulos diferentes, com várias citações bíblicas diferentes, hora do Antigo Testamento, hora do Novo Testamento, hora dos padres da igreja, Santo Agostinho e tudo mais. Então, assim, é muito bem costurado esse conhecimento aqui, né? Então, o mistério pascal é o centro da Boa Nova, ou seja, é o que vai dali onde parte todo o resto, né? E o 572 mostra essa permanência da fidelidade à interpretação das escrituras. Como é que diz? A partir da Páscoa você consegue entender o que é que Isaías queria dizer, o que é que Ezequiel queria dizer, Daniel, todos os profetas e as prefigurações que tinham no Antigo Testamento. 573. A fé pode, portanto, esforçar-se por investigar as circunstâncias da morte de Jesus fielmente transmitidas pelos evangelhos e esclarecidas por outras fontes históricas para melhor compreender o sentido da redenção. O que é que ele está querendo dizer aqui? Tem lá o relato bastante detalhado da morte de Jesus, né? Detalhados, muitos detalhes, né? Hora a hora praticamente, né? Quem cuspiu, quem bateu, quem, né? O que é que ele usou coroa de espinhos, levou chicotados, levou soco e caiu e tudo mais, tudo muito detalhado. E como a gente já viu também em alguns momentos anteriores, todos os atos de Jesus, tudo que ele fez enquanto ele passou aqui por essa terra, teve por fim a nossa redenção e a nossa salvação. Então, tudo que ele fez, uma das mais mínima coisa que ele fez, tudo que está escrito ali, o mínimo olhar, né? Pedro negou Jesus a terceira vez, Cristo olhou para ele, Pedro saiu e chorou amargamente. Então, aquele olhar, porque se não tivesse sido escrito que ele olhou, tivesse dito só assim, Pedro negou, se lembrou e saiu para chorar. Mas não foi assim. Pedro negou, Cristo olhou para ele, aí é que o bicho pegou. Aí ele se lembrou de tudo e veio tudo aquilo ali à tona e ele saiu para chorar. Então, assim, o olhar de Jesus quer dizer alguma coisa para nós. Cristo chorou por não sei por quem. Cristo ressuscitou a um pegando na pessoa e o outro ele ressuscitou gritando de longe. Tudo isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer alguma coisa. E o catecismo está dizendo aqui, ó. Esforçar-se por investigar as circunstâncias da morte de Jesus. O que é que se tem feito? Tem se debruçado, muita gente se debruça para entender como é que Jesus morreu. Por quê? Porque ele escolheu daquela forma para morrer, para nos salvar. Como também a gente falou várias vezes, ele podia ter escolhido várias outras formas de morrer, né? A gente, conhecendo a ruindade do ser humano, a gente não tem quem acabe com a criatividade de gente ser ruim e matar o povo e judiar e torturar e fazer tudo que não presta, né? Mas Jesus escolheu morrer na cruz. Então, o catecismo está aqui nos permitindo, nos dizendo que é lícito que a gente tente entender como é que isso aconteceu, desde que isso seja para quê? Para melhor compreender o sentido da redenção. Então, por exemplo, eu tenho alguns livros lá em casa sobre a paixão de Cristo, escrito por médicos e investigado por como é que Cristo morreu, se foi por hemorragia, se foi por asfixia, foi por isso, por aquilo outro. Então tem um cirurgião francês que ele tinha acesso lá a um laboratório de anatomia da Faculdade de Medicina e ele, de forma ética, ele estudou onde é que teria, por exemplo, os pregos entrado na mão de Jesus, e ele mostra lá, ele pega o braço de um cadáver,
né? E prega numa madeira com um prego, como se usava antigamente, na época de Jesus. Os pregos tinham um determinado tamanho, eram pregos de determinada forma, não eram redondos, eram quadrados, certo? Porque não existia como fazer pregos redondos, enfim. Ele vai estudando tudo isso aí e vai descobrindo esses detalhes, mas ele não está estudando aquilo por curiosidade, como a gente faz, né? A gente vai entrar no grupo do WhatsApp dos amigos de plantão para ver fulano de tal que caiu de moto não sei aonde, aí vê, vixe, rapaz, ele quebrou a perna, tava com a perna fratura exposta, ou quebrou a cabeça, não sei o que. Fica olhando por curiosidade mórbida, que isso está inscrito em nós pelo pecado original, essa curiosidade. Por que atrai tanto isso aí? Só pode ser coisa do demônio, né? A gente gostar de ver esses vídeos, essas coisas, né? Não pode ser uma coisa de Deus, né? A gente gostar, se comprazer em ver o nosso irmão numa situação tão degradante e tão sofrida, né? Mas aí que tá. É o que o catecismo diz aqui. Tudo na nossa religião, São Paulo diz lá, né? Experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Tudo depende da intenção. Jesus vai dizendo também, né? Não é o que sai do homem, né? Como é que é? Não é o que entra no homem que o torna impuro, mas o que sai, ou seja, a sua intenção. Por que é que você está fazendo aquilo? Então, se você está estudando aquilo ali para melhor compreender, e como é que, por exemplo, uma aplicação prática, eles descobriram, esses médicos estudando aí, descobriram que a lança que penetrou no tórax de Cristo, né, penetrou numa determinada altura, porque a cruz era uma determinada altura, e o camarada estava em pé, não estava num cavalo, e não sei o que, tudo isso eles vão estudando. E existe um problema lá, um trauma desse aí, como Jesus sofreu, existe uma coisa que chama derrame pericárdico, ou seja, cria líquido ao redor do coração. Líquido, parece água mesmo. Então, isso explica uma coisa que São João não sabia. São João não era médico, São João não era cirurgião cardíaco, São João não era nada disso. Mas São João estava lá e viu, quando o soldado enfiou a lança no peito de Jesus, que tirou, saiu o quê? Sangue e água. E ele deu para ele perceber que foi isso que aconteceu. Aí os cirurgiões vão lá 2000 anos depois e mostram, né? Provavelmente o que aconteceu foi isso, que é a condição que a gente vê todo dia aqui nos hospitais, numa virada de um carro, chega uma pessoa com um trauma torácico muito grande e chega com líquido no coração, e você tem que ir lá com a agulha bem rápido, identificar e aspirar aquele líquido, senão o coração não tem como bater, porque está pressionado de fora para dentro. Então é isso que o catecismo está dizendo, que a gente pode estudar essas coisas e tentar entender o que é que aconteceu. Até mesmo para quê? Por exemplo, esse prego, ele mostra lá que não pode ter sido aqui, na palma da mão, não pode ter sido aqui. Por quê? Porque se o prego tivesse sido colocado aqui, quando se calcula o peso de Jesus, que tinha um determinado peso, que era um homem grande e forte, não se sustentaria, rasga, certo? Então teria que ser nos ossos aqui do carpo, que é essa região da mão aqui. Porque essa região sim sustentaria o peso de Jesus, por exemplo. E aqui passa um nervo chamado nervo mediano. Já ouviu falar na síndrome do túnel do carpo, já? Que a pessoa vai ficando dormente, tem perda da força da mão e adormece e dói muito também. Pois esse nervo é altamente sensível. Então, você analisando isso aí, você imagina que a dor que Jesus sentiu quando esse prego atravessou esse nervo foi uma coisa fora de... que ninguém consegue nem imaginar. Então isso alimenta a nossa fé em quê? Em a gente achar legal, rapaz, eu queria ter visto isso aí no grupo Amigos de Plantão, esse vídeo aí de Jesus sendo crucificado. Não é isso. Mas a gente, pela dor que ele sofreu, voluntariamente, por nós, a gente dá um pouquinho de maior valor para aquilo que ele fez. E a gente vai se tornar mais dócil a seus ensinamentos e gratos à sua misericórdia, né? De ter feito tudo isso por nós sem a gente valer nada, né? Sem a gente valer nada. Que é como São Paulo vai dizer, antes de Jesus fez tudo isso por nós antes da gente ser convertido em tudo, enquanto ainda éramos pecadores, né? Então isso tudo dá um valor muito mais incalculável essas atitudes de Jesus, né? 574. Os fariseus, os herodianos, os sacerdotes e os escribas decidiram por lhe dar a morte, né? As expulsões dos demônios, o perdão dos pecados, as curas em dias de sábado, a interpretação original dos preceitos de pureza, o trato com pecadores públicos, e ele foi acusado de blasfêmia e de falso profetismo. Ou seja, tudo isso foi se acumulando contra
de Jesus para com os fariseus e todos esses grupos aqui que eu falei, né? E no final ele foi acusado de falso profetismo, de blasfêmia, e a única punição que podia ser era executada para ele era lapidação, que era a morte por apedrejamento, né? Lapidação. 575. Muitas atitudes foram sinal de contradição. As relações com os fariseus não foram unicamente polêmicas. São os fariseus os que previnem do perigo, em Lucas 13:31. Jesus louva algum desses fariseus, come na casa de fariseus, confirma algumas doutrinas partilhadas por esta elite religiosa, como a ressurreição, algumas formas de piedade que eles praticavam, né? Jesus também as louva, né? Como esmola, jejum e oração, e o hábito de se dirigir a Deus como Pai. Então, assim, isso é importante também para nós, como Igreja Católica, principalmente em alguns momentos pontuais da história, né? Em que os judeus foram utilizados como bodes expiatórios de determinados grupos políticos, né, como, por exemplo, os nazistas na Alemanha, em alguns momentos na Espanha e mesmo em Portugal, em outros momentos na Rússia, que os judeus foram acusados de serem causa de problemas nos seus países e tudo mais, foram expulsos e perseguidos, né? E nesse momento a Igreja Católica era chamada a reafirmar que não era o povo judeu em absoluto, ou seja, todo o povo judeu era culpado pelos crimes perpetrados contra Jesus. Não, mas pessoas individuais pertencentes ao grupo dos judeus, como a gente falou aqui, né, livremente decidiram fazer mal a Jesus, né? E muitos outros judeus, incontáveis, aliás, todos os judeus, os que se converteram a Cristo eram judeus, né? Nossa Senhora era judia, o próprio Jesus era judeu, então a gente não pode atribuir ao povo judeu em si, de uma forma geral, a culpa de tudo de ruim que foi feito contra Jesus, né? É isso que o catecismo está nos reforçando aqui, né? Essa mensagem de não generalizar, né? No 576, parece que Jesus procede contra as instituições essenciais do povo eleito. Aí o catecismo vai dividir em 3 segmentos, né, mostrando a relação entre Jesus e a lei, Jesus e o templo, e Jesus e a fé de Israel num Deus único, né? Porque quando Jesus diz que é ele e Deus, né, eu e o Pai somos um, isso aí vai frontalmente contra a crença que só existe um Deus, né? Se ele está dizendo que ele é igual ao Pai, então tem 2 deuses, né? Para o pensamento naquele momento, né? Então, esses 3 pontos foram pontos de divergência entre Jesus e os fariseus, basicamente, né? Então, analisando a relação entre Jesus e a lei, ou seja, a lei antiga, né? Todas aquelas leis enumeradas naqueles primeiros livros lá da Bíblia e ampliadas pelos fariseus em preceitos mínimos, né? Como a forma de comer, a forma de se vestir e tudo mais, aqueles rituais de purificação, aquele monte de coisa, né? No Sermão da Montanha, 577, Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogá-los, mas levá-los à perfeição. Então Jesus não era contra isso, mas ele veio mostrar o real sentido mais perfeito daquelas leis, né? 578, Jesus fazia questão de cumprir a lei, ou seja, até mesmo, tem até um episódio lá que Jesus manda Pedro ir pescar, dentro da boca do peixe vai vir o dinheiro para poder eles pagarem o imposto do templo, né? Porque ele não queria simplesmente ficar ali sendo visto como um fora da lei mesmo, né? Uma pessoa que não respeita o pagamento dos impostos, etc. Porém, né, 579, existia o zelo excessivo religioso, né? Os fariseus exigiam um zelo extremo, né? Os fariseus ficavam fazendo conta de pequenas práticas, né? Dízimo de ervas e não sei o que, né? E no sentido da caridade mesmo, do amor para com o próximo, eles não eram tão generosos, né? E 580, Jesus vai dizer que a lei está no coração, na verdade, né? Em Jesus, a lei já não aparece gravada em tábuas de pedra, mas no íntimo do coração, do servo, né? Está lá em Jeremias 31, 33. Quer dizer, ele está resgatando ensinamentos do Antigo Testamento, lá de Jeremias, para dizer que, né, não é com... Como é que é? Não é sacrifício e tal, mas o amor que é pedido pelo Pai, né? 581.
Jesus apareceu aos olhos dos judeus como um rabi, né? Um mestre, né? Mas ao mesmo tempo tinha de se confrontar com os doutores da lei, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Com essa autoridade divina, desaprova certas tradições humanas que anulam a palavra de Deus, né? Então aquela série de antinomias que chama, né? Que é quando Jesus diz, né? Ouvistes o que foi dito, né? Não pecarás, não cometerás adultério, etc. Eu, porém, vos digo, né? Sempre que Jesus diz isso, eu, porém, vos digo, ele está aperfeiçoando uma determinada lei do Antigo Testamento, né? Aquele que olhar com desejo de seu coração para a mulher do próximo já cometeu adultério, mais ou menos assim, né? Então ele não aboliu aquela lei anterior, mas a aperfeiçoou, como ele mesmo disse no Sermão da Montanha, né? 582. Cumpriu a lei sobre a pureza dos alimentos e do sábado, colocando-se em numa situação de confronto com certos doutores da lei que não aceitavam a sua interpretação, muito embora garantida pelos sinais divinos que acompanhavam. Eu digitei aqui errado. Não cumpriu, né, a lei sobre a pureza de alimentos e do sábado, em determinados momentos, né? Mas ele explica, primeiro, né, que vai, por exemplo, quando ele vai curar o homem da mão seca lá, né, no meio da sinagoga, né? Ele chama lá, vem aqui pro meio. É lícito fazer o bem no dia de sábado? Aí o pessoal fica ali, né, sem saber o que dizer, né? Aí ele cura o homem, né? Quer dizer, então ali ele está abolindo ou revogando determinadas leis, rituais, preceitos humanos, né? Porque eles são inferiores em relação ao bem maior que estava se querendo, né? Que é o bem de caridade mesmo, para com o próximo, né? A questão dessa lei do sábado aí, quer dizer, foi criado pelos fariseus, esses preceitos, todos aqueles preceitos são ruins do dia de sábado, por exemplo. Não, o de sábado, né, tá lá desde antes, né? Desde da criação, né? Jesus, Deus descansou, né? Mas aí Jesus vem dizer que não é o sábado, inclusive essa palavra sábado não quer dizer um dia da semana, né? Ela quer dizer um na série de 7. Então existe o sábado das semanas, tem uns lugares lá da Bíblia que diz assim, a cada 49 semanas, a 50ª semana vai ter uma determinada coisa. Existe o sábado dos anos, ou seja, a cada 7 anos tem não sei o que para fazer. A cada 49 anos vai ter o ano do jubileu, que é onde eram perdoadas as dívidas, um monte de coisa acontecia nos anos de jubileu. Por quê? Porque eram sequências de 7 anos, 7 vezes 7, 49. Aí no ano seguinte, que era os 50, acontecia esse ano jubilar, certo? Esse episódio aqui foi no dia de sábado mesmo? Era um dia de sábado. Da mão seca era. Sim. Teve outros, né? Jesus fez questão de aquele momento lá que os discípulos estão com fome e passam apanhando comida nas espigas de trigo, né? Da estrada. E o pessoal se escandalizou, os discípulos dele estão colhendo, mas tá vendo? É a questão da interpretação e da intenção. Eles não estavam colhendo, eles estavam pegando para comer. Eles não estavam colhendo aquela quantidade de trigo para botar para secar, para botar para torrar, como se fazia no dia a dia, né? Então, tudo era isso. Com o tempo, os fariseus foram criando essas tradições, está até escrito com T minúsculo aqui no catecismo, e na própria Bíblia mesmo, né? Jesus vai dizer em algum momento lá, vocês dão muito valor a essas tradições humanas, né? Mas os ensinamentos mesmo do alto, vocês deixam para lá, né? Fazem questão do dízimo, da hortelã e não sei de quê, mas faz aquele esquema lá de o filho que é para ajudar os pais, né? Tem o mandamento, o 4º mandamento, né? Honrar pai e mãe. Mas aí tinha um esquema lá que se você dissesse que aquele dinheiro você estava dando como se fosse para o templo, você não precisava dar para os seus pais. Então eles fomentavam essas coisas aí, para no lugar dos filhos dar dinheiro para os pais, dava para o templo e tudo mais. Então essas coisas que foram se perdendo e se modificando de forma basicamente humana, né? Pelos fariseus, por esse pessoal aí, né? E isso ia cada vez mais exigindo e pressionando e sufocando aquele povo nessas práticas minuciosas, né? Certo, então vamos em frente aqui. 583. Aí vai aquele segundo módulo, né? Jesus e a lei já foi. Agora Jesus e o templo, né?
Jesus tinha profundo respeito pelo templo. Ali foi apresentado por José e Maria. Aos 12 anos decidiu ficar no templo para lembrar os seus pais que tinha de se ocupar com as coisas de seu pai. Subiu todos os anos lá para o templo, né, nas festas, períodos prescritos de peregrinação. E seu ministério era ritmado pelas grandes festas judaicas, né? Ou seja, todas aquelas grandes festas, Jesus estava lá e pregava e ensinava lá no templo e tudo mais, né? E era lá onde ele ensinava, né? Tanto que no momento da sua paixão, ele vai perguntar, né? Pergunte a quem andava lá no templo, que eu ensinei todas as claras, né? Eu não ensinei nada escondido. Todos de vocês que estavam lá no templo me ouviram ensinando lá, né? Jesus tinha tanto zelo pelo templo que, 584, ele expulsa os vendilhões do templo e depois da ressurreição os apóstolos guardaram para com o templo um respeito religioso. Isso aí está nos Atos dos Apóstolos, né? Que os apóstolos continuavam frequentando o templo e mantendo os rituais prescritos de forma zelosa, né? 585. No entanto, Jesus anunciou a ruína deste esplêndido edifício, do qual não ficaria pedra sobre pedra, referidas por falsas testemunhas no interrogatório lançado em seu rosto, como injúria quando agonizava pregado na cruz, né? Então, no momento do julgamento e na cruz, o pessoal diz, e você não dizia que ia derrubar o templo 3 dias? Pois desça aí da cruz, para ver se ao menos isso você consegue fazer, né? Quer dizer, ficaram escarnecendo com ele, né? Porque não entendia que o Jesus estava dizendo que a partir daquele momento já não seria mais adorado no templo em Jerusalém, nem lá na Samaria, né? Aquele momento lá que ele está com a samaritana no poço, né? Vai chegar o dia em que Deus nem vai ser adorado lá em Jerusalém, nem aqui, nem em qualquer outro lugar, mas vai ser adorado em espírito e em verdade, né? Então eles não entendiam que Jesus estava dando esse salto, né? Não é mais uma coisa material, mas sim uma adoração de verdadeira interação espiritual. Aí, ó, melhor tá falando, eu fiquei assim um pouco comigo. Por exemplo, todo ano ele ia para Jerusalém. Ele conhecia ele já tinha visto desde a primeira vez que ele foi. Mas ele só foi, vamos supor, ter aquela atitude de fazer um chicote já próximo da paixão. Sim. Mas aí ele ficou, parecia que percebeu desde a primeira vez que aquilo foi só lá no nosso da paixão. Porque tudo tem um momento conveniente, né? Assim, se ele fosse fazer aquilo na época, antes de ter ensinado qualquer coisa, chegar lá só um adolescentezinho chegar chutando as mesas lá. Imagine aí. É diferente, né? É diferente. Então, assim, você tem que trazer uma carga de autoridade para fazer aquilo ali, né? E outra, né? E ter autoridade mesmo para fazer aquilo ali, né? Tudo que Jesus fez foi no tempo conveniente, né? Assim, quantas pessoas ele viu e não curou, né? Certo? Por quê? Porque não foi conveniente, porque aquela pessoa não tinha fé, aquela pessoa não pediu, aquela pessoa não, né? E assim por diante. 7. Jesus é a fé de Israel no Deus único, né? Então, que é o confronto entre essa história da Trindade e do Deus único de Israel, né? 587. A redenção dos pecados é obra divina. Foi a verdadeira pedra de escândalo, né? Jesus escandalizou os fariseus. Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores para que se arrependam, né? Então, é aquilo, né? Quando Jesus dizia que estava perdoando os pecados, né? Aquele momento lá do aleijado, né? Que desce lá pelo teto, e ele não disse, levanta-te e anda primeiro, né? Primeiro ele disse, seus pecados estão perdoados, né? Aí os fariseus não falam nada, né? Mas ficam pensando no seu coração, né? Quem é isso que diz que está perdoando os pecados, né? Dos outros, se só Deus perdoa, né? Aí Jesus sabe, né? Isso aí, olha para eles, vocês estão duvidando? Você acha que é mais fácil dizer que perdoa os pecados ou que manda eles se levantar? Pois levanta-te, anda, pega o seu leito e vai para sua casa. Aí o cabo se levanta e vai, né? Então, assim, para confirmar, é mais uma dinâmica daquela que a gente viu no começo do encontro, né? Os sinais vêm para confirmar a doutrina que está sendo ensinada, né? Geralmente eles estão associados, né? Jesus não faz nenhum milagre assim na doida, né? Faz um milagre, multiplica um bocado de pão sem ter nada a ver, né? Não, ele faz a multiplicação dos pães com um determinado contexto. Ele ressuscita alguns mortos em determinado contexto. E esse contexto deve ser investigado por nós para que nós entendamos cada vez melhor essa dinâmica aí, né? Que é como vimos há pouco em 573, né?
Parece uma aula de direito, né? Artigo tal. Mas é assim, o formato do catecismo é esse mesmo. Números encadeados e um vai levando o outro e é perfeita essa articulação, né? 589. Sobretudo por ter identificado a sua conduta misericordiosa para com os pecadores, com a atitude do próprio Deus a respeito dos mesmos, mas ao perdoar os pecados, Jesus colocou as autoridades religiosas de Israel perante um dilema, né? Bom, só Deus pode perdoar os pecados. E esse senhor, esse artista aí que está perdoando os pecados, como é que a gente faz com ele? Ou a gente mata como blasfemo, pecador, né? Ou a gente passa a segui-lo, né? É justamente isso que Jesus só nos dá, essas duas opções, né? Ou ele é um doidinho, um louco, né? Que tá, né? Ou então a gente tem que acreditar em tudo que ele fez e segui-lo, né? Porque não tem uma terceira opção, né? E foi esse dilema que os fariseus se encontraram, né? As autoridades religiosas se encontraram, né? Que é isso, né? Jesus não perdoa os pecados, ou blasfema, ou diz a verdade. E a sua pessoa torna-se então presente e revela o nome de Deus, né? Isso aí. 590. Só a identidade divina da pessoa de Jesus é que pode justificar uma exigência tão absoluta como esta. Quem não está comigo está contra mim. Quando lembra que Davi chamou o Messias de seu Senhor, né? Afirma ser mais do que Jonas e mais do que Salomão. E mais do que o próprio templo, né? E antes de Abraão existir, eu sou. E eu e o Pai somos um, né? São várias citações de trechos dos evangelhos em que Jesus faz essas afirmações que não tem como você aceitar, né? Como a história da Eucaristia também, né? Vocês têm que comer o meu corpo e beber meu sangue, né? Para aqueles judeus é impensável, né? Se ouvir uma pessoa dizendo um negócio desse. Então, nessas situações aqui, ou você acredita que realmente Jesus é Deus, ou então você vira as costas e vai fazer outra coisa, porque não dá para você... Não, essa parte aí, que é heresia, né? Escolher. Essa parte aí que ele disse, eu não vou... Faz conta que ele tá meio doidinho aí, deve ter, né? Mas as outras coisas é legal, né? É isso que o pessoal faz. As heresias são isso, né? Não, o ensinamento de Jesus era comunista, dividia tudo com os pães, todo mundo igual, tá ligado? Mas na hora que ele chama para não pecar contra a castidade, isso, aquilo outro, não, essa parte aqui menos, né? Essa pessoa outra aí, né? Então, assim, com essas citações aqui abundantes, né? O catecismo nos mostra isso, né? Que ou você acredita que é Deus, ou então vá fazer outra coisa para outro canto, atrás de... Muito bem. 591. Jesus pediu que acreditassem nele por causa das obras de seu Pai que ele fazia. Mas tal ato de fé tinha de passar por uma misteriosa morte para si mesmo, a qual desse lugar à atração à graça divina. Tal exigência de conversão, face a um tão surpreendente cumprimento das promessas, permite compreender o trágico desdém do Sinédrio, ao sentenciá-lo à morte como blasfemo. Os membros do Sinédrio agiam por ignorância, pelo endurecimento e pela incredulidade, né? Como tem algumas citações aí. E aí vai mais um resumindo, né? 592 a 594. Quer dizer, o catecismo aqui acaba de nos mostrar que Jesus não veio para abolir a lei, não veio para desdenhar sobre o templo e não veio para também desdenhar da lei do monoteísmo de Israel, que acreditava no único Deus, mas ele veio dar pleno cumprimento a isso aí. Santo Agostinho que quebrasse cabeça 500 anos depois, 400 anos depois, para entender o que era esse negócio dessa trindade, como é que Jesus era Deus e era homem. Os padres da igreja que quebrasse cabeça depois para explicar. Primeiro a gente acredita, depois a gente vai atrás de explicar. Se der para explicar, ótimo. Se não der, continua acreditando do mesmo jeito. Por quê? Porque ele tem autoridade, ele fez os milagres, ele deu os seus ensinamentos, ele deu a sua vida por nós e tudo mais. Então, o que é mistério, acabou-se. A gente não tem por que exigir provas de tudo que... Nem na nossa vida, no dia a dia, né? A gente não tem como estar querendo ter provas de que o dono do restaurante que a gente está comendo, o garçom não cuspiu dentro do nosso prato. A gente não tem como ter prova disso, né? E a gente vai ficar exigindo. Eu quero uma filmagem agora do meu prato, da hora que o cozinheiro começou a fazer lá dentro, eu quero uma filmagem sem parar, tudo, fez o prato, o garçom trouxe filmando e trouxe para mim.
não tem isso, né? A nossa vida em sociedade é uma vida baseada em confiança. E a gente confia por quê? Pela autoridade, né? Aquele restaurante, ninguém não ouviu falar que os garçons estavam cuspindo na comida do povo, né? Então, a reputação vai sendo criada 10, 20, 30, 40 anos. Então, aquele restaurante tem a autoridade de se dizer digno da nossa confiança. Quanto mais Jesus fazendo tudo isso aí que ele fez, né? Ressuscitando o povo e curando a gente até hoje, né? Com os milagres que a gente pede a ele, né? E continuando, para a gente ver se a gente vence isso aqui. Jesus morreu crucificado, né? O processo de Jesus, as divisões entre as autoridades judaicas a respeito de Jesus. 595. Houve dissensões a respeito dele, como Nicodemos e José de Arimateia, que eram membros do Sinédrio e eram favoráveis a Jesus, né? No dia seguinte ao de Pentecostes, um grande número de sacerdotes se submetia à fé. Está lá em Atos, capítulo 6, versículo 7. E alguns homens dos partidos dos fariseus tinham abraçado a fé. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 5. Então aqui, o catecismo está nos mostrando que mesmo as autoridades religiosas, aos poucos foram se convertendo, né? 596. As autoridades religiosas, né, diziam, né, que quem o seguisse seria excomungado, que o Sinédrio declarava que Jesus era réu de morte, que entregou Jesus aos romanos e que fez as ameaças a Pilatos para poder condenar Jesus, né? Então, assim, o catecismo está nos mostrando isso, né? Que teve fariseus, chefes religiosos que se converteram mais cedo ou mais tarde, e teve os que permaneceram arredios à mensagem de Cristo, a boa nova, né? Assim é até hoje, né? Até hoje. E vai ser sempre assim, né? Sempre vai ter os que vão acreditar e os que não vão acreditar. Os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus, como a gente acabou de comentar aqui, né? E especificamente no 597 tem lá um trecho do Concílio Vaticano II, que foi agora, 1960 e alguma coisa. Não se pode imputar indistintamente a todos os judeus tais culpas, né? Então, continua sendo uma verdade proclamada pela nossa igreja, né? 598. Os pecadores é que foram os autores, individualmente, né? Como eu acabei de falar, né? Aquelas pessoas individuais livremente escolheram matar Jesus, cuspir em Jesus, esbofetear Jesus, botar coroa de espinhos e etc, etc, né? (599) A morte redentora de Cristo, ele foi entregue segundo o desígnio de Deus, né? Não foi fruto do acaso, fez parte do mistério do desígnio de Deus. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, São Pedro vai dizer: depois de entregue segundo o desígnio determinado e a previsão de Deus. Quer dizer, não foram simples acontecimentos ao acaso, né? A Deus, todos os momentos do tempo estão presentes na sua atualidade. A predestinação inclui a resposta livre de cada homem, né? A gente já conversou em alguns momentos atrás sobre isso também, né? Não é porque Deus sabe que tudo vai acontecer que a gente perde a nossa liberdade, né? Né? Falei já algumas vezes esse exemplo, né? Quantas vezes os pais veem que os filhos estão fazendo errado, aconselham, ensina, mostra os exemplos de quem fez errado. A gente sabe que vai dar errado e o filho faz do mesmo jeito, errado, né? Por quê? Porque ele tem a vontade dele e tal. Então a gente não tem como dominar nesse sentido. Deus tem dominar, e quando ele quer converter alguém de forma milagrosa, sim, mas ele normalmente respeita a nossa liberdade desde sempre, nos momentos mais essenciais, como o pedido de licença, por exemplo, a Nossa Senhora para se encarnar, né? Então, assim, o modo de atuação de Deus é preservando a nossa liberdade, né? Porque só existe amor com liberdade, não existe amor à força, né? 601. Este plano divino tinha sido anunciado na Escritura como um mistério de redenção universal, né? Basicamente, mesma coisa. O catecismo repetindo e comprovando e mostrando as referências que aquilo ali que aconteceu com Jesus não foi algo ao acaso, né? 603. Tendo-o feito solidário conosco, Deus não poupou seu próprio Filho, mas entregou para morrer por todos nós. São Paulo aos Romanos, né?
A igreja ensina, 605, que Cristo morreu por todos os homens, sem exceção. Todos os homens. 606. O Filho de Deus, descido do céu, não para fazer a sua vontade, mas a do Pai. O Pai me ama porque eu dou a minha vida. O mundo tem de saber que amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou. Lá em João 14. 608. João Batista viu e mostrou em Jesus o Cordeiro de Deus. Quer dizer, o Cordeiro de Deus, quem era? O Cordeiro era um ritual que tinha do povo de Israel, que se imolava o Cordeiro em expiação dos pecados, né? Então, o Cordeiro do povo era aquele Cordeiro que se matava lá, segundo aquelas tradições. E João Batista olha para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro que Deus imola por todos os nossos pecados, né? 609. No sofrimento e na morte, a sua humanidade tornou-se instrumento livre e perfeito do seu amor divino, que quer a salvação dos homens, né? Então, assim, Jesus escolheu livremente sofrer por nós, né? 610. Na véspera de sua paixão, quando ainda era livre, Jesus fez desta última ceia com os apóstolos o memorial da sua oblação. Oblação é oferecimento, certo? Oferenda, tá? Essa palavra que às vezes a gente escuta muito nas orações aí na missa, porque o verbo oferecer em latim, quando ele vai dizer a palavra oferecido, né? Em português a gente diz assim, tem o verbo oferecer. Aí esse Jesus foi oferecido ao Pai. Mas em latim, o verbo oferecer, quando diz oferecer, diz oblatos. Por isso que vem essa palavra oblação, certo? Então a oblação é algo que foi oferecido, certo? Então, para a gente entender que é uma palavra um pouco obscura para nós, às vezes, né? Então Jesus, sabendo tudo que aconteceu, instituiu a sua memória na última ceia, né? E a Eucaristia, em 611, nesse momento que ele instituiu, será um memorial, ou seja, fazer isso em memória de mim, né? No momento lá da agonia do Getsemane, né? 613. A morte de Cristo é o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens. Este sacrifício é único e leva à perfeição e ultrapassa todos os sacrifícios. Está lá em Hebreus. O servo sofredor, como Isaías falou. Então, assim, como a gente já comentou aqui, né? Em abundância, tudo isso estava escrito no Antigo Testamento, né? Vamos caminhar um pouquinho, também pertinho de terminar. A cruz é o único sacrifício, 618. Mediador único entre Deus e os homens. Aquilo que a gente falou também. Jesus escolheu morrer pela cruz, não escolheu morrer de outra forma. Então, esse instrumento que ele já tinha falado em vida, né, que a gente tinha que pegar a nossa cruz, ele faz em ato lá no final. 624. Jesus foi sepultado. Deus dispôs que o seu filho conhecesse o estado de morte, o estado de separação entre sua alma e seu corpo durante o tempo compreendido entre o momento em que expirou na cruz e o momento em que ressuscitou. Manifesta o repouso sabático de Deus depois da realização da salvação dos homens, que pacifica todo o universo. Então, assim, Jesus realmente morreu, né? Que surgiram várias heresias, que Jesus não tinha morrido, que a alma não tinha se separado do corpo, não sei o quê. E a Igreja Católica nos ensina que já verdadeiramente Cristo morreu, porque aquilo que não foi assumido não pode ser redimido. Então Jesus assumiu tudo. Para ele vencer a morte, ele assumiu e ele tomou a morte de forma verdadeira e real. Então seu corpo, que é a morte, separação do corpo da alma. A alma de Cristo se separou do corpo sem que a divindade tenha abandonado o corpo, né? Então o corpo de Cristo permaneceu na sua divindade todo o tempo, não se decompôs, e a alma de Cristo também não se separou da divindade. Então, assim, isso é um mistério para nós. Dá para entender. Dá para a gente entender. A gente tenta, assim, tudo, mas é mistério de fé. Ou seja, a gente tem que acreditar, né? 626. Embora Cristo, enquanto homem, tenha sofrido a morte e a sua santa alma tenha se separado do seu corpo, nem por isso a divindade se separou de nenhum modo, nem da alma, nem do corpo. E nem por isso a pessoa única foi dividida em duas. Tanto o corpo quanto a alma tiveram existência simultânea desde o início na pessoa do Verbo. E apesar de na morte terem sido separados, nenhum dos dois deixou de subsistir na pessoa única do Verbo. E São João Damasceno
um dos grandes padres da igreja, né? Então, assim, isso nos leva a compreender e a crer, compreender não, a crer, né, mas de forma razoável, que aquela partícula lá que a gente recebe na comunhão, que nós não recebemos em duas espécies, por exemplo, nós só recebemos o pão, não é assim? Mas nele está contido todo corpo, alma, sangue e divindade. Por quê? Porque em nenhum momento a divindade se separou do corpo de Cristo. Catecismo acaba de nos dizer. Se a divindade não se separou do corpo de Cristo, a divindade não se separou do pão. Cristo disse, isto é o meu corpo, com o pão não é o corpo dele. A divindade não se separou do corpo, então a divindade não se separa do pão, certo? A gente consegue raciocinar e ver que a nossa fé não tem nada de arbitrário, não tem nada de incompatível com as escrituras, com os ensinamentos de Cristo. O sangue de Cristo, da mesma forma, a divindade não abandonou o sangue de Cristo. Então, se você comunga o sangue de Cristo em duas espécies, ali está toda corpo e alma, sangue e divindade. Então, isso aqui favorece ao nosso entendimento da nossa fé, né? E para concluir, né? 627. A morte de Cristo foi uma verdadeira morte, mas a causa de união que a pessoa do Filho manteve com seu corpo, este não se tornou um despojo mortal como os outros, porque não era possível que ele ficasse sob o domínio da morte, como está escrito em Atos dos Apóstolos. E por isso, o poder divino preservou o corpo de Cristo da corrupção. Isso quem diz é São Tomás de Aquino na Suma Teológica. E citando também os Atos dos Apóstolos, né? Não deixarás que o teu santo conheça a corrupção. O batismo, cujo sinal original é pleno, é a imersão, o batismo, cujo sinal original pleno é a imersão, significa eficazmente a descida ao túmulo por parte do cristão que morre para o pecado com Cristo, com vista a uma vida nova. Fomos sepultados com ele pelo batismo, na sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6:4. Então ele conclui isso, né, que essa morte de Cristo, descida ao túmulo, descida aos infernos, né, resgate, e renasce, ressuscita com uma vida nova e gloriosa e plena, é o que a gente recebe também no nosso batismo, né, que na imersão nas águas nós morremos, né, o homem velho morre e ressurge com a alma modificada essencialmente, recebendo a graça habitual, a graça santificante e a possibilidade de, com tudo isso que a gente viu daqui, né, ouvindo a palavra, acolhendo com fé, fazendo as nossas obras, nos reconciliando quando preciso, a gente consiga entrar no reino de Deus, que foi o começo do nosso encontro aqui. O reino de Deus está próximo, acessível pelo batismo, pelo sacramento da igreja.